Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre as gimnospermas. As gimnospermas é um grupo, né, onde a gente tem um monte de novidade evolutiva acontecendo. Né? Para começar, é o grupo onde as plantas elas não precisam mais de água para reproduzir. Né? Elas não necessitam mais da água para que haja a reprodução. Ou seja, aí já surge o grão de pólen, que auxilia nesse processo. Né? A gente tem a formação do tubo polínico, que vai auxiliar também, né, na formação da semente, e a não necessidade de água. Tá? Então, como características do grupo, nós temos aqui a formação, né, do grão de pólen, a não necessidade de água, a formação do tubo polínico. Elas têm o estróbilo, né, que é o órgão reprodutor. Né? Este estróbilo, o feminino é chamado de mega, porque ele é grande, e o masculino é chamado de micro, porque ele é menorzinho um pouco, tá certo? A germinação acontece dentro do estróbilo, certo? Acontece a formação do endosperma neste grupo. O que é o endosperma? O endosperma é uma substância nutritiva que vai nutrir o embrião durante a sua formação. Né? E também depois que a planta germinar lá com a água que tiver semente, ela vai auxiliar nesse processo, certo? A presença de semente também, que é uma grande novidade aí para o grupo, né? E a heterosporia, esqueci aqui, ó, heterosporia, que significa o quê? Esporos masculino e feminino, tá? As gimnospermas, elas são plantas, né, que são agrupadas em 4 grupos. As cicas, as gincófitas, as ginetófitas e as coníferas. Tá? As cicas são plantas que têm aparência de palmeira. Tá? Elas possuem cones e durante a era mesozoica, lá no passado, elas serviam de alimentos para os dinossauros. Tá? Várias espécies diferentes se alimentavam dessas cicas. Elas crescem em zonas tropicais das Américas, Ásia, África e Austrália, certo? Possuem crescimento lento, bem demorado, e por isso que elas estão em extinção. As gincófitas são plantas, né, que viveram com as cicas e os dinossauros lá nesse período em que eles existiram aqui dentro do nosso planeta, tá? Como exemplo, a gente tem a ginkgo biloba, tá? Que é nativa lá da China. Elas podem ser as plantas mais antigas vivas ainda no planeta, tá? Que a gente tem hoje aqui no nosso planeta. Atualmente são cultivadas em jardins, tá? Pelo mundo inteiro, e são usadas para arborização urbana e como medicamento também devido às suas propriedades antioxidantes, certo? As guinetófitas, existem cerca de 70 espécies, espalhadas entre a África, a Ásia, regiões áridas e tropicais, tá? E é o grupo mais próximo das angiospermas, é o grupo que a gente tem maior proximidade, tá? Coníferas. As coníferas, elas vivem em regiões mais frias, formadas por um bioma chamado taiga, tá? Aqui no Brasil a gente tem uma floresta de coníferas, tá? Lá no hemisfério sul, tá? Que é conhecida por Pinheiro do Paraná, certo? E florestas de araucárias, tá? Floresta de conífera, floresta de araucárias, e a folha delas tem uma adaptação que ela tem um formato de agulha, tá? E o solo dessas regiões normalmente são pobres e eles ficam essa região é uma região mais inclinadinha, tá? Como que acontece a reprodução das gimnospermas? Né? Nós temos o esporófito, que é a planta inteira, né, que ela vai produzir o esporo. O grão de pólen ele vai se formar por meiose, tá? Lá no gametófito masculino, tá? Que é o formador de gametas, que seria aqui o estróbilo,
tá certo? O estróbilo masculino, que é o laranjinha aqui. Ele vai produzir o grão de pólen. O grão de pólen, ele parece a cabecinha do Mickey e ele tem um núcleo germinativo e um núcleo polínico, tá ok? Aí eu tenho o mega estróbilo, que seria o estróbilo feminino, que vai produzir a parte feminina, né? O que acontece? Ele vai formar um megásporo e aí ele vai, o grão de pólen, ele entra em contato com a micrópila, que é como se fosse uma boquinha aqui na entrada dessa estrutura. O que vai acontecer? O grão de pólen, ele entra em contato, ele vai chegar até o arquegônio e vai chegar até a osfera. Quando eles se encontram, eles vão ter a formação do tubo polínico, tá? A partir daí, a gente tem a formação da semente, tá certo? Depois que a gente tem a formação da semente, ela é uma semente alada, tá? Que vai cair no solo e fecundar, e vai formar um outro esporófito, certo? Algumas coisas que eu queria que ficassem bem claras aqui, no grupo das gimnospermas. Elas não possuem flores, tá? Tem algumas biografias que usam e falam, né, que as gimnospermas produzem flores por conta da produção do estróbilo. O estróbilo não é flor, tá? Ele é estrutura reprodutiva, certo? Outra coisa que eu queria que vocês soubessem, né, é que tem uma espécie aqui no Brasil chamada gralha azul. A gralha azul, ela se alimenta das sementes das gimnospermas de Pinheiro do Paraná, de araucárias, e na verdade é o pinhão que a gente come na festa junina, sabe? Normalmente em época de festa junina. Elas enterram esses pinhões e elas esquecem o lugar que elas enterraram, elas guardam para comer depois. E dessa forma, elas acabam favorecendo a dispersão dessas plantas, né? Elas favorecem a germinação de novas, né, plantas. Por quê? Porque ela vai enterrar para lá, depois ela enterra para cá, depois para o outro lado, e assim fica mais fácil, né, para a planta se espalhar. E uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês é que o grão de pólen, ele vai entrar em contato com a micrópila por anemofilia. O que seria isso? Pelo vento, tá? O vento transporta o grão de pólen para entrar em contato com a micrópila, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui e até mais.